5 de janeiro de 2023. Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias. Momento de olharmos para os principais destaques que marcam a presente edição do Telenotícias. Governo e setor privado fazem balanço positivo das ações levadas a cabo durante o Natal e fim de ano. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuva e vento forte, acompanhados por trovoadas severas no sul do país na sexta-feira. Zelensky pede mais tanques de combate e incita o Ocidente a seguir exemplo de França. Já no desporto, Clésio Bauk já não é jogador do Marítimo de Portugal. Estas e mais notícias a acompanhar na presente edição do Telenotícias. Uma vez mais, seja bem-vindo. Momento de acompanharmos as principais notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta que alguns cidadãos na cidade de Maputo dizem haver falta de seriedade por parte do Sename na emissão de passaportes em CQ. Os mesmos reclamam que a entidade partilhou um comunicado de emissão de passaportes para todos os cidadãos. Entretanto, o diretor da Escola Secundária Francisco Manhanga esclarece que a campanha visava facilitar a emissão de documentos apenas a professores e funcionários públicos. Quanto à morosidade no processo de emissão de passaportes, está implicado o número reduzido de máquinas existentes para atender a demanda nesta época. De acordo com fontes entrevistadas pela nossa equipe de reportagem, o comunicado emitido pelo Serviço Nacional de Imigração devia abranger todos os cidadãos, sem exceção. O diretor da escola diz uma coisa, a migração vem mostrar outra coisa. Nós estamos aqui já há 48 horas. Ontem, às 14 horas, disseram que formem-se aqui, dê-nos a lista. Fez-se uma lista, disseram venham amanhã às 7 horas. Nós estamos aqui desde as 5 horas. Não está-se a atender. Guarda tem poder, diretor da escola tem poder, migração barricou-se lá dentro, não nos dá informações nenhumas. Nós estamos aqui desde ontem às 5 horas. Ontem só levaram um grupo de 20 pessoas. Não levaram mais ninguém, nós só saímos daqui 15h30. Hoje, novamente, fizemos uma lista ontem para que hoje cumpríssemos a bicha. O diretor vem dizer que, o passaporte só está a emitir exclusivamente para professores e para vizinhos. Como é que isso é possível? Se o cartaz diz que nós devemos ir emitir passaporte no sítio X. Agora nós não estamos a conseguir perceber o que está a acontecer aqui. Ou isso é do Ministério do Interior ou é do Ministério da Educação. Não estamos a perceber, nós queremos perceber. Agora nós estamos aqui, entramos aqui 7 horas, até agora não fomos atendidos, foram atendidos todos os professores. O comunicado do diretor da Escola Secundária Francisco Manhanga vem dizendo desde ontem que esse documento que é emitido aqui é exclusivamente para os seus funcionários. Eu não vejo exclusividade. Eu posso mostrar o panfleto para verem que não há nenhuma exclusividade no panfleto. Os próprios representantes da migração, o que eles dizem? Eles já atendem? Eles já atendem, mas atendem mais os seus funcionários, como ele vem mostrando. Está aqui, não tem nenhuma exclusividade. Onde é que está a exclusividade aqui? Onde é que está? Onde é que mostra que os professores é que têm que ser atendidos? Por outro lado, o diretor da Escola Secundária Francisco Manhanga, Sabino Congolo, afirmou que tudo está a ser feito para que o processo decorresse da melhor forma. Que houvesse uma campanha só e somente para funcionários docentes e não docentes. Igualmente, seus parentes de primeiro grau. Só que, porque o funcionamento público remete também ao servir ao cidadão no geral, abriu-se espaço, e ainda bem que foi assim, por forma que também pudéssemos atender a comunidade em geral. O que é que se pede?
é que a comunidade também nos ajude a ajudar. Porque pela forma como nos estamos a comportar, estamos a criar desmando, estamos a nos apresentar mal. Estamos a vir à escola como se estivéssemos a ir à discoteca. Não, esta ainda continua uma escola. Apesar de termos aqui 2 brigadas, uma para tratar bilhetes de identidade e a outra para os passaportes. Não é isto que faz com que nos tornemos em Direção Nacional de Identificação Civil, muito menos em Direção Nacional de Migração. O governo e o setor privado avaliaram positivamente as ações conjuntas levadas a cabo para garantir uma quadra festiva segura, sem especulações, fraudes e tranquilidade a nível nacional. Foi durante uma conferência de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira no Ministério da Indústria e Comércio em Maputo, em que o governo e o setor privado fizeram o balanço das atividades levadas a cabo durante as festividades. A CTA e as diferentes instituições do governo moçambicano fazem um balanço positivo do seu trabalho durante as festas do Natal e do final do ano. No geral, os principais destinos turísticos registraram o pico de demanda e fluxo de turistas. Tofo, Vilanculo e Bilene registraram 100% de taxa de ocupação neste período. A cidade de Maputo também esteve próxima disso, com cerca de 90% de taxa de ocupação. Podemos afirmar que o balanço da quadra festiva relativamente à segurança rodoviária foi tranquila e positiva. Dizer que a semelhança do Natal tivemos uma quadra festiva tranquila. A nossa geração esteve acima daquilo que eram os consumos, que era como estava previsto. As nossas linhas de transporte, todas elas que são o sistema primário, estiveram intactas, não tiveram qualquer perturbação. Entretanto, o Instituto Nacional das Atividades Econômicas e o INOC registraram diferentes situações de infrações praticadas por alguns agentes econômicos. Do total de produtos premiditos fiscalizados, cerca de 4.292, tivemos 409 reprovações. Significa que para produtos como batata, cebola e cenoura, a embalagem que era suposto ter 10 quilos, em alguns casos apresentava-se com 7 quilos ou 6 quilos. E esses produtos eram imediatamente devolvidos ao vendedor, era feito o preenchimento e o cliente voltava com o produto em conformidade. Casos gritantes, muito abaixo de 7 quilos, eram apreendidos e os produtos eram canalizados à direção do mercado local. Ainda durante a quadra festiva, houve apreensão e destruição de produtos por vários motivos, a destacar os casos de validade, sendo que os produtos encontravam-se fora do prazo, e a viciação dos pesos. Foram produtos como a farinha de milho na cidade de Maputo, refrigerantes, cervejas, arroz, cerca de 40 embalagens de açúcar castanho na província de Zambeze, 400 kg de batata em Tete, e desta vez por viciação do preço. Para além destes produtos, foram destruídos por encontrarem-se fora do prazo produtos como leite fresco, água mineral, e todos estes são avaliados em 248.401 meticais. Do rescaldo da quadra festiva, saímos para outras notas informativas ainda na atualidade nacional. No terceiro dia do arranque das matrículas do ensino secundário, a Escola Secundária Francisco Manhanga já matriculou cerca de 10% dos alunos dos 5.000 previstos para o ano letivo de 2023. A informação foi avançada na manhã desta quinta-feira em Maputo, numa entrevista exclusiva à FTV. Arrancaram nesta terça-feira em todo o país as matrículas para o ensino secundário. De acordo com o diretor da Escola Secundária Francisco Manhanga, Sabino Congolo, o processo de matrícula naquela unidade de ensino decorre sem subsaltos. O processo iniciou precisamente a 3 de janeiro, como estava previsto, portanto 3 de janeiro a
21 de janeiro, e o processo decorre sem sobressaltos, tanto quanto tem sido habitualmente. Os primeiros dias são os que registram alguma acalmia e reduzido o número de alunos que se vêm inscrever. Segundo dados disponibilizados, dos cerca de 5.000 alunos previstos para o ano letivo 2023, a instituição conseguiu já... E até ontem estávamos quase que em 10% relativamente àquilo que são as metas previstas para o processo de matrículas para o ano letivo 2023. Normalmente a escola tem recebido cerca de 5.000 alunos, redistribuídos por turno da manhã, turno da tarde. Portanto, turno da manhã seria da 8ª à 10ª, mas à luz daquilo que é o regulamento, o novo regulamento do Sistema Nacional de Educação, portanto, à luz da Lei 18 de dezembro de 2018, 28 de dezembro neste caso, introduz-se a 7ª classe no ensino secundário geral. Então passamos a ter a 7ª, portanto os graduados da 6ª, passaram a 6ª para a 7ª, os reprovados da 7ª, os aprovados da 7ª para a 8ª. Então o primeiro ciclo passa a ser constituído por 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Relativamente às crianças que são reprovadas mais de 2 vezes consecutivamente? Felizmente, a nível da Escola Secundária Francisco Manhanga, não temos tido casos de reprovações a esse nível. Portanto, mais de 2 reprovações, porque o próprio regulamento recomenda que não sejam mais de 2 reprovações por ciclo. E em casos em que isto tenha que acontecer, nós iríamos remeter esses alunos para o ensino à distância. Sabino Congolo, diretor da Escola Francisco Manhanga, garante ainda que estão reunidas as condições para que as atividades académicas deste ano aconteçam sem sobressaltos. Comerciantes em Inhambane abandonam outras atividades e apostam na venda de material escolar, numa altura em que aproxima-se o arranque das aulas no ensino primário e secundário. O ano letivo 2023 se avizinha e os comerciantes em Inhambane já começaram a trocar de negócio e estão a apostar na venda do material escolar. E os mesmos dizem que a procura deste material é maior, daí que a necessidade é apostar no negócio. As pastas estão a sair, normalmente, sim. Quantas pastas consegue vender diariamente? Não sei dizer. Só consegue vender muito? Às vezes, nem sempre. Então vale a pena o negócio de pasta, né? Esse tempo aqui? Esse tempo aqui vale a pena. Não sempre vendo uniforme, só que sempre quando é o final do ano, sabemos que as pessoas precisam mais de uniforme, porque no início do ano é quando os alunos vão para a escola, essas coisas. Sei que já eu, no meio do ano, procuro outras coisas, vender tipo calças, essas coisas, calcinhas, como outras pessoas que estão do meu lado. Temos uma boa expectativa para que possa sair bem o negócio. Estamos preparados para que os nossos clientes, as crianças também, vão à escola bem uniformizados. Segundo os pais encarregados de educação, optaram em comprar o material antecipadamente para evitar congestionamento e especulação de preços. Estou a apreciar. Está a apreciar? Mas vais comprar depois? Vou comprar. Para seus filhos ou para si? Meus filhos e sobrinhos. Por que está a comprar cedo o material? Senão vou comer dinheiro antes de material escolar. Comprou caderno, não quis deixar para depois. Estou a me preparar. Quantos filhos tem? Tenho 4. Tem 4. Comprou todo o material completo? Não chegou. Então assim só se preparou para depois regressar e comprar outro material? Sim. Se chegar o tempo, às vezes os vendedores elevam o preço. Já vale a pena comprar ainda cedo. Comprou uniforme mais? Comprei, agora ainda estou a comprar uniforme, mas depois daqui vou comprar cadernos, estojos, todo o material escolar. Quantos filhos tem? Eu tenho 3 filhos, sim. E os encarregados de educação ouvidos pela FTV dizem que comemoraram as festas do Natal e de fim de ano, mas sempre pautaram na medida de austeridade. Conseguiu festejar e mesmo assim conseguiu economizar o dinheiro? Para material escolar sempre não pode faltar. O que pretende comprar? Dia de hoje, pastas. Caderno já tem? Caderno também vou comprar hoje. Os preços estão acessíveis?
Está normal. Vale a pena? Vale a pena. Quantos filhos tem? Tenho 3. Vais comprar 3 pastas? Não, que vão na escola são 2. Festejei, mas tinha que deixar o fundo, sabendo que este fundo é para o material escolar das crianças. Tendo em conta que não é o 13º? Sabendo que de facto não há 13º, tinha que deixar um fundo para poder comprar o material escolar de crianças. Saindo para outras notícias, o vice-presidente da Associação Mosaico diz que o terminal rodoviário internacional da Baixa registra um fluxo razoável de passageiros que querem regressar para a vizinha África do Sul após a passagem da quadra festiva no país. Após a quadra festiva, vários moçambicanos que passaram o Natal e a transição do ano em Moçambique pretendem regressar à vizinha África do Sul para dar continuidade às suas atividades. Dessa forma, o terminal rodoviário internacional da Baixa tem recebido um fluxo considerável de passageiros que pretendem viajar. Depois da quadra festiva, o fluxo é razoável e temos estado a responder convenientemente até então e achamos que os nossos concidadãos que vieram para cá passar as festividades devem até agora sentirem-se bem no ato de regresso, porque a resposta é cabal. O vice-presidente da Associação Mosaico afirma que estão criadas as devidas condições para que os transportadores respondam positivamente à procura pelo transporte. Como pode ver, o parque não está lotado, significa que os carros estão a movimentar. Temos, neste momento, mais de 80% daquilo que é a nossa frota está fora. Por sua vez, os passageiros que pretendem regressar para a vizinha África do Sul afirmam que nada interferiu durante a viagem para Moçambique. Andei bem, não houve nenhuma coisa que me atrapalhou. Voltei assim, estou de regresso. Qual foi o comportamento dos motoristas, assim como da polícia? Quase quando eu saí, como saí no dia 19 de Durban para Maputo, não vi quase nenhum engarrafamento, não vi quase nenhum polícia quase atrapalhar a nossa viatura. Do Gunubuia ali em Moçambique, não foi bem. Também algum controle lá endleleni. Alibonanga acidente. Fambe bem, tá fica quatro lá caia, alibonanga jumo. Seja no tlela ne ajune. Já este jovem vai à África do Sul para passar os últimos dias de suas férias e espera ter uma viagem tranquila. Vou a Rustenburg visitar, passar férias, na verdade. Espero fazer uma boa viagem. Que Deus tome a dianteira. Durante a quadra festiva, não foram registrados casos de acidentes de viação na rota Maputo-África do Sul. Vendedores do mercado grossista do Zimpeto fazem um balanço positivo da quadra festiva e, apesar do fraco movimento que se registra neste mês de janeiro, os preços de alguns produtos ainda mantêm-se. Estes produtos fazem parte do estoque incluído para a quadra festiva. Infelizmente, os vendedores não conseguiram vender na totalidade. Apesar disto, alguns preferem manter os preços na esperança de conseguir vender. Os preços mantêm, porque ainda temos estoque que adquirimos muito caro. Então, eles estão a baixar os preços, não é porque o preço era baixo de antes, eles adquiriram um produto baixo, é para evitarem quebras. Porque com esse calor aqui, nós não temos uma melhor conservação de batata aqui no mercado. Então, com esse calor aqui, a batata começa a estragar depois de muito tempo. Então, o que é correto? Baixa um preço para poder recuperar só o próprio dinheiro que investiram. Você perceber? E em termos procuram esses dias? Não há muita procura agora. Muita gente ainda não recebeu, outras pessoas têm aquele estoque de final do ano. Então, onde aparecer, mas só aparece uma de cada vez. Aqueles que estão a estocar para ir vender, porque já não tem nada na banca. Sim, esse acontece. Em relação aos produtos, vocês já apresentaram alguma quebra aqui na vossa banca ou ainda? Graças a Deus não, nós não metemos muito estoque no final dos anos, no final do dia. Como é que posso dizer, no final do mês, porque já não dava para vender tudo naqueles dias. Nos últimos dias não se vende muito, vende-se mais no Natal. Já, a partir depois do Natal já não vende-se muito. Então, o que nós fazemos? Não estocamos muito, estocamos pouco só para poder eliminar o produto fácil. Apesar de alguns desistirem, outros sentem-se obrigados a reduzir o preço para não ver o dinheiro investido perdido. Arthur, como é que são os preços agora depois das festas? Os preços são mantêm igualmente como antes, sim.
antes do anterior das festas até agora, por isso mesmo. E não pensam em reduzir? Nosso plano até que sim, claro, pensamos nisso, mas talvez ainda a subida do preço na fração, a compra do produto. Como é que vai nesses dias? Se as pessoas compram ou nem por isso, por ser janeiro? Tá mais ou menos, não era como antes, porque longo dias das festas compravam em muita quantidade, tipo, sim. Não é como agora, vem, aparece, compra mais ou menos assim, sim. Agora, aqueles produtos que reduziram, vimos que alguns produtos diminuíram. O que é que vocês pensam em fazer com aqueles que já estão a começar a se estragar? Nosso plano é esse aí mesmo, de estarmos a reduzir um pouco, porque depende das qualidades também. Por exemplo, essa aqui é vermelha, o preço sempre mantém, porque é a qualidade boa nós temos, sim. Tem aquela normal também, que já começamos a reduzir, por exemplo, aquela de 60, mas está de 90, sim. Os vendedores afirmam que durante os primeiros dias do ano 2023, a procura de produtos alimentares não só reduziu drasticamente. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuva e vento forte acompanhados por trovoadas severas no sul do país na sexta-feira. Face ao aviso, o Instituto pede a tomada de medidas de precaução e segurança. O mau tempo, previsto a iniciar-se nas primeiras horas do dia, poderá afetar as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, com chuvas que podem chegar a 50 km a hora e ventos com rajadas de até 60 km por hora. Nas províncias de Maputo e Gaza, as autoridades alertaram para a retirada de pessoas e bens face ao caudal de alguns rios, devido à descarga de grandes barragens da África do Sul e de Eswatini, países vizinhos de Moçambique. As águas têm causado inundações em campos agrícolas, destruindo hectares de diversas culturas, além de condicionar a circulação rodoviária entre postos administrativos, segundo os mais recentes dados da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. O país, considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro a abril, com ventos oriundos do Oceano Índico e cheias com origem nas bacias hidroelétricas da África Austral. Em novembro do ano passado, a INGD anunciou que precisava de 7,4 mil milhões de meticais para a época chuvosa 2022-2023, período em que se prevê que pelo menos 2,2 mil pessoas sejam afetadas. Na época chuvosa 2020 e 2021, o país foi assolado por ventos ciclónicos extremos com destaque para as tempestades Chalene e o ciclone Helios e Guambe, além de outras semanas com chuvas intensas e inundações. O período chuvoso entre 2018 e 2019 foi o mais severo na memória do nosso país, com cerca de 717 pessoas a morrerem, incluindo 748 vítimas do Idai e do Kenneth, dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país. Do alerta do mau tempo a partir das próximas 24 horas, saímos agora para outras notas informativas. Agora saímos para a região centro do país. Os munícipes do bairro de Mascarenhas, na cidade da Beira, mostram-se satisfeitos com a terraplanagem realizada na rua de Cirol, no mercado Casa Banana. Bem, respondemos a partir da capital da província de Sofala, a cidade da Beira, no posto administrativo de Mangala Forte, concretamente na descida de Nangao, onde que o município da Beira, através do serviço de inspeção, arrancou com a terraplanagem, partindo do mercado Casa Banana à rua de Sorol, para garantir melhor circulação de pessoas e bens. Como ilustra as imagens, vamos interagir com alguns munícipes que circulam nesta via de acesso para colher as suas sensibilidades. Acerca desse trabalho, estou a ver aqui o trabalho mesmo, porque na verdade essa rua aqui já estava mal, estava cheio de matope, tá vendo? Segundo como está a se ver, mas assim, segundo esse trabalho que está a se fazer aqui, é um bom trabalho mesmo. Gostei por causa dessa areia produzir hoje, quando começamos desde o ano passado, pedirmos de favor ao chefe do mercado, ele também estava lá em cima, mas hoje para ver essa areia assim, gostamos muito, porque a água quando caía nessa vala aqui, essa cova aqui, quando o carro passava toda a água já molhava nosso negócio. Nós agradecemos pela faixa, a faixa estava mal, então o povo da Beira chorou pela essa estrada, mas realmente que o nosso presidente Albano Carris, ele ouviu o choro dos beirenses. O trabalho está decorrer de uma maneira positiva, estamos a gostar de ver, porque a estrada não estava de uma maneira
agradável, né, como posso dizer, mas estamos a gostar aqui agora, assim. A indulhação, como podem ver aqui. Os moradores do bairro da Mascarenha apelam a idilidade a continuar a trabalhar no sentido de melhorar as vias de acesso na urbe. Eles sempre têm que avançar, para não escolher só aqui só. Tem que ir também a outro sítio para também fazer também a mesma coisa como aqui também. Eu quero que não seja só para aqui, mas também para outras ruas também para fazer o mesmo trabalho que está a ser feito aqui. Agradecemos por isso que continua a fazer o excelente trabalho para os municípios da cidade da Beira. Continua assim, que verifica outras estradas também que não estão de bom estado, né? Todavia, o Conselho Municipal da Beira salientou que, para além de terraplanagem no bairro da Mascarenha, também vai proceder terraplanagem no bairro do Vaz. A partir da cidade da Beira, as imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Momento agora de acompanharmos a informação meteorológica e cambial. Para já, vamos acompanhar a taxa do câmbio do dia de hoje. Antes mesmo da taxa do câmbio, vamos olhar mesmo para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. A começar pela região norte do país, onde para Pemba prevê-se uma máxima de 32 graus Celsius, mínima de 25, Nampula 32 de máxima, 23 de mínima, e Lixinga poderá registrar uma máxima de 26, mínima de 14, com previsão de chuva acompanhada por trovoadas. Tempo previsto na região norte, agora saímos para o centro do país. Quelimane poderá registrar 35 de máxima, 25 de mínima, com previsão de chuva acompanhada por trovoada. Para Beira prevê-se 23 de máxima, 25 de mínima, Tete 36 de máxima, 24 de mínima, e Chimoio vai registrar a sequia 28 de máxima, 20 de mínima, com previsão também de chuva. Saímos agora para o sul, onde para Inhambane prevê-se 30 de máxima, 23 de mínima, com chuva. Xai-Xai também com chuva vai registrar uma máxima de 26, mínima de 24. E para Maputo prevê-se 24 de mínima, 23, ou melhor, 24 de máxima e 23 de mínima. Agora sim, saímos para a taxa cambial do dia de hoje. Vamos olhar para as principais moedas internacionais e quanto custam a sua compra e venda. O dólar custa 63 meticais e 24 centavos a sua compra e 64 meticais e 50 centavos a sua venda. O rand custa 3 meticais e 69 centavos a compra e 3 meticais e 76 centavos a venda. O euro custa a compra 65 meticais e 74 centavos e a venda 67 meticais e 5 centavos. E por fim a libra custa 76 meticais e 39 centavos a compra e 77 meticais e 91 centavos a sua venda. Essa é a taxa do câmbio do dia de hoje e assim saímos para uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes... Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpe, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Se paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe se paga nesse bairro.
Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. E ao intermédio da televisão FTV, queremos desejar a todas as moçambicanas e moçambicanos boas festas e um ano novo coberto de muita saúde, sucessos e prosperidade. Segunda parte do Telenotícias da Noite, bem-vindo. Momento de olharmos agora para a atualidade além fronteiras. O funeral do Papa Emérito Bento XVI, que morreu no sábado aos 95 anos, realizou-se esta quinta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano. As exéquias, após o corpo do Papa Emérito ter ficado 3 dias em câmara ardente, com milhares de pessoas a prestarem a última homenagem, serão solenes, com algumas adaptações por vontade expressa de Bento XVI. Como tal, o Vaticano apenas convocou oficialmente para a cerimônia, que será presidida pelo Papa Francisco, que irá proferir a homilia, e celebrada pelo Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, 2 delegações de Itália e da Alemanha, o país onde nasceu Joseph Ratzinger. São esperadas na Praça de São Pedro cerca de 60.000 pessoas, segundo estimativas das autoridades locais. Diversos representantes ecumênicos devem igualmente comparecer, como será o caso de Antônio de Volokolamax, presidente do Departamento de Relações Eclesiásticas Exteriores do Patriarcato de Moscovo, em representação do patriarca Cirilo, responsável máximo da Igreja Ortodoxa Russa. Prevê-se a presença de mais de 400 bispos e de 4.000 sacerdotes para uma cerimônia que terá um modelo quase idêntico às exéquias de um pontífice em funções, mas com algumas adaptações, tendo em conta o atual estatuto de emérito de Bento XVI. O Papa Emérito vai ser sepultado por seu desejo expresso na cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo que pertenceu ao João Paulo II antes dos restos mortais do Papa polaco terem sido transferidos para a superfície do templo em 2011, após a sua beatificação. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo promoveu 5 oficiais militares ao posto de general das Forças Armadas numa decisão a ser ratificada sob forma de deliberação pelo Conselho Superior a CIEQ da Defesa Nacional na sua próxima reunião. A informação consta de um decreto do chefe do Estado divulgado pelo presidente guineense e que a Lusa teve acesso. Foram promovidos ao posto de brigadeiros gerais Quintino Candé, presidente do Tribunal Militar Superior, Mamã Jaquité, inspetor-geral do Ministério de Defesa Nacional, e Luís Amílcar Freire, presidente do Tribunal Militar Regional de Bissau. Subiram ainda a brigadeiros gerais os coronéis Quinini Notate, responsável da Divisão de Saúde Militar, Vasco Ndai, chefe de Direção de Comunicação do Estado-Maior. O decreto presidencial assinala que Umaru Sissoko Embalo decidiu a promoção dos 5 oficiais com representação do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas sobre a proposta do governo e ouvindo o Conselho do Chefe do Estado. As promoções, notou-se ainda o decreto presidencial, que enquadra-se no número 1 do artigo 34 da Lei Orgânica Base das Forças Armadas daquele país. França vai enviar para a Ucrânia tanques de combate ligeiros. A garantia foi dada pelo presidente Emmanuel Macron ao homólogo Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira por telefone. Na mesma senda, Zelensky citou o Ocidente a seguir exemplo de França. A França vai enviar para a Ucrânia tanques de combate ligeiros
A garantia foi dada pelo presidente Emmanuel Macron ao homólogo Volodymyr Zelensky esta quarta-feira por telefone. Os veículos blindados do tipo AMX-10RC de fabricação francesa têm como objetivo ajudar Kiev a travar a ofensiva russa e serão os primeiros de design ocidental a serem fornecidos às forças armadas ucranianas, disse um assessor após a conversa entre os dois líderes. Outros pormenores, como quantos tanques serão entregues, ou mesmo quando vai este equipamento chegar à Ucrânia, não foram revelados. No entanto, numa troca de agradecimentos publicada no Twitter, Zelensky revelou ter acordado com Macron, a quem chama amigo, uma maior cooperação para reforçar significativamente a defesa aérea e outras capacidades de defesa da Ucrânia. No habitual discurso noturno, o chefe de Estado ucraniano agradeceu a ajuda militar e incitou outros países do Ocidente a seguir o exemplo de Paris. É muito importante para restaurar a segurança de todos os ucranianos e a paz de todos os europeus. Devemos pôr fim à agressão russa este ano e não adiar nenhuma das capacidades defensivas que podem acelerar a derrota do Estado terrorista, afirmou Zelensky. A 31 de dezembro, no seu tradicional discurso de final de ano ao país, Macron prometeu à Ucrânia que a França e a Europa estariam ao seu lado também em 2023. Nos últimos meses de 2022, a França forneceu à Ucrânia sistemas de defesa antiaérea, incluindo radares e mísseis. Ainda na atualidade internacional, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos encerrou o expediente desta quarta-feira sem conseguir eleger seu presidente, apesar do pedido do ex-presidente Donald Trump para que seus apoiadores deixem de lado as diferenças dentro do Partido Republicano e escolham um novo speaker. As divergências internas na estreita maioria republicana persistem e após 6 votações sem sucesso desta terça-feira, os congressistas decidiram suspender as sessões para esta quinta-feira. O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de cerca de 20 apoiantes de Donald Trump que o consideram moderado demais. Esse pequeno e intransigente grupo quer aproveitar a maioria apertada de assentos que os republicanos garantiram na Câmara para impor condições. Sem o seu apoio, McCarthy não pode ser reeleito. Os Estados Unidos querem uma nova cara, uma nova visão, uma nova liderança, afirmou um deles, Chip Roy, congressista do Texas. McCarthy, de 57 anos, acatou muitos dos pedidos do grupo, mas o impasse continua. Nem mesmo a intervenção de Donald Trump nesta quarta-feira parece fazê-los mudar de ideia. Em sua rede social, Trump pediu ao partido que evite uma derrota vergonhosa. Os republicanos pretendem usar essa vantagem numérica na Câmara Baixa para abrir uma investigação contra Biden. O presidente democrata Joe Biden chamou a situação de vergonhosa e alertou que o resto do mundo está a observar os Estados Unidos de perto. A situação sem precedentes nos últimos 100 anos do Congresso americano paralisa a instituição. Sem um presidente de Câmara dos Representantes, os congressistas eleitos não podem prestar juramento e, consequentemente, aprovar projetos de lei. Saímos agora para o desporto. Depois de estar ao serviço do Marítimo de Portugal por uma temporada, o internacional moçambicano Clésio Baúque rescinde o contrato com o emblema português de forma mutual, como fez saber a nota publicada pelo clube. O Marítimo agradece a Clésio Baúque por toda a dedicação ao ideal verde-rubro e deseja maiores felicidades a um profissional exemplar. Lê-se no comunicado divulgado pelo clube. Clésio, antes de rumar a Portugal, representou o Ferroviário de Maputo, depois alinhou nos clubes europeus e também dos Estados Unidos, antes de regressar ao Campeonato Português para representar o Marítimo, com quem agora rescindiu o contrato, estando livre no mercado. Não sendo útil no clube, onde só fez 2 partidas frente ao Gil Vicente, numa derrota por 1-2 e no empate diante do Boa Vista a 1, o extremo não resistiu. O moçambicano já venceu a Liga Portuguesa ao serviço do Benfica na temporada 2015-2016 com apenas uma partida oficial. Baúque tem no seu currículo a Supertaça de Moçambique, conquistada ao serviço do Ferroviário de Maputo em 2012.
É com essa nota informativa que colocamos o ponto final na presente edição do Telenotícias. Votos de continuação de uma excelente noite e até amanhã.